E aí, pessoal, estamos aqui para o segundo dia de leitura da Bíblia. Tudo bem com vocês? Eu não costumo aguardar o pessoal entrar, mas já vou fazendo logo a leitura. Ontem a gente leu a criação. Vamos lá, capítulo 2, versículo 4 de Gênesis. Hoje a pretensão é a gente ler sobre a criação do ser humano. Tem muita polêmica em relação a esse texto, porque o ser humano teoricamente já foi criado no capítulo anterior, e aí é contado em detalhes a história depois. Mas muita gente acredita que são duas mulheres que foram criadas. Muita polêmica por trás desses textos aqui, mas eu não vou me apegar a nenhuma dessas polêmicas. A gente só vai ler. Na verdade, o meu objetivo em relação à leitura é só ler mesmo. E aí, Gu? Fica à vontade aí. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Não havia brotado nenhum arbusto na terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, as fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Então declarou Yahvé o Senhor:
Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então Yahvé Deus fez Adão cair em sono profundo. E enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito, e aconteceu que ela questionou com a mulher: Então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: Com toda a certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e deu-o ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueiras e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: Onde é que estás? O homem declarou: Ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus questionou: E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: Que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: A serpente me enganou e eu comi.
Então Yahvé, Deus, determinou a serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: Por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim Adão deu à sua mulher o nome Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Fez Yahvé, Deus, túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou Yahvé, Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Esse foi o fim do capítulo 3. Só para salientar aqui, toda vez que a gente lê esse texto, a gente tem que entender essa alegoria aqui como a serpente representando Satanás, o inimigo, e a descendência, o descendente da mulher, significando Jesus. Por isso que diz que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Essa aqui é uma referência a Jesus, tá? E não simplesmente cobras e mulheres. Então Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim. E declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho, homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtores do solo em oferenda ao Senhor. Alguns produtos do solo, em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia não se agradou de Caim
e de sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado, e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca És mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais a sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas desta terra, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo, o matasse. Caim se retirou da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. O grande questionamento que fazem aqui em relação a esse texto é em relação à oferta, e o texto é bem claro dizendo que quem não foi aceito foi Caim, tá? Não tem relação com a oferta, tem relação porque foi Caim que fez, mas quem não foi aceito foi Caim e a sua oferta. Quem foi aceito, por outro lado, foi Abel com a sua oferta. Então a questão não é a oferta ou o tipo de oferta, ou a quantidade ou o valor. A questão é a pessoa que oferece. O coração da pessoa pode estar propenso ao mal, pode estar propenso ao bem, pode estar com boas intenções. Deus vê tudo isso. E a outra questão é: quem é a mulher de Caim, já que ele saiu de lá fugido e foi para um outro lugar e a mulher dele engravidou? Assim, as pessoas ficam pensando assim: poxa, não existiam outras mulheres na Terra, né? Mas não existiam outras pessoas na Terra e leem a narrativa como se fossem só 4 pessoas, né? Adão, Eva, Caim, Abel. E aí morreu um, ficou só 3. Mas provavelmente não. Provavelmente existiam outras pessoas, já filhos de Adão e Eva. Já existia uma descendência grande, porque, por outro lado, não faria sentido ele ter medo, né? De quem que ele teria medo, né? Seria simples fugir do seu pai, de certo modo, e de sua mãe. Seria fácil. Ele está com medo porque existem outras pessoas que podem persegui-lo. Provavelmente descendente do próprio Abel, sei lá. Não dá. A Bíblia não fala disso porque não interessa. Na real é isso. O que interessa é a história central, que é outra. Mas tem muita dúvida a respeito disso.
Ainda não fala de descendente de Abel também, eu que tô imaginando, sei lá, mas não fala a respeito dessas coisas. Então Caim coabitou com sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque vangloriou-se, dizendo diante de suas esposas, Ada e Zilá: escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Essa citação aqui é importante, porque Jesus repete o 70 vezes 7 depois, né? Novamente Adão teve relações com sua esposa, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Iavé. E aí vem a linhagem de Adão. Eu vou fazer essa leitura porque depois a gente vai entrar na parte de Noé. Aliás, eu não vou fazer essa leitura porque depois a gente vai entrar na parte de Noé. E aí a gente está lendo a Bíblia por histórias, então a parte de Noé é uma outra história que a gente vai ler amanhã, provavelmente, ou da próxima vez que a gente fizer a leitura, tá? Aí são bastantes versículos, bastantes partes da Bíblia pra gente ler. Se a gente não conseguir tudo num dia, a gente termina em 2 dias ou mais, tá bom? Um abraço. A gente foi até final do capítulo 4, 26. Um abraço. Até a próxima.